Mais um podcast de Café com Jacil que eu estou aqui. Olha o desafio. Com Anderson Barbosa, no Canéfora, aqui no Shopping Rio Mar. E gravar esse podcast que eu quero conhecer mais da sua história, Anderson. Saber mais detalhes da sua vida profissional, sua vida pessoal também. Porque aqui é a mesa da amizade. Então eu estou trazendo amigos para cá, para gravar esses podcasts e apresentar ao público a história deles. E a sua história é extremamente interessante. Todos nós sergipanos amamos você, seu trabalho. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, que a Fábio Jacil Filmes está produzindo esse podcast e o nosso desafio, o nosso diferencial é que nós gravamos em qualquer lugar. Por isso, estamos aqui no Shopping Rio Mar, no Canéfora do Marcelo. Um abraço, Marcelo. Junto com os amigos do shopping, tem todos aqui. Eu sei que tem ambientes de clientes conversando. Olha o som, cara. Olha, tem conversa, tem som, tem música, tem tudo. E ó, a partir de agora você está ouvindo o som perfeito graças à nossa tecnologia. E, claro, vem pro Café Canéfora, que é um dos melhores cafés que eu já tomei na minha vida aqui no Shopping Rio Mar. Anderson, seja bem-vindo a esse podcast. Fábio, muito obrigado. Desafio da minha parte, porque desse lado aí para mim é mais fácil. Conceder entrevista, a gente vai aprendendo aos poucos, mas claro, quando tá com amigos, né, eu te conheço há muito tempo, já trabalhamos juntos na TV Sergipe, tivemos esse prazer, então isso vai facilitar muito com você ter nossa conversa. Estamos aí, né, para conversar e bater um papo sobre minha vida, meu trabalho. Pode perguntar, fique à vontade. E eu já vou iniciar, porque eu preciso resgatar a sua história no sentido, fala um pouco da sua família, você é de... Cedro de São João. Cedro de São João. Conta um pouco, você é filho único, conta da sua família, conta a sua vida. Eu sou filho de uma mãe que é conhecida na região lá em Cedro como as mãos de fadas, porque ela faz bolos, salgados, então ela é muito conhecida por isso. Inclusive ela ajudou a sustentar a família, a formar os filhos, né? Somos em 3 fazendo bolos. Meu pai, ele foi marchante, ele vendeu peixe na feira, então meu pai também ainda é muito conhecido na região, também para essa região, é Nalva do bolo e Nego do peixe. Então foram o trabalho deles que ajudou a formar. Hoje ela tem minha irmã, ela é professora, meu irmão, ele também é professor e fisioterapeuta, e eu jornalista, né? Então somos em 3. Tivemos um quarto, foi o primeiro filho da minha mãe e do meu pai, só que ele faleceu com 3 meses, e aí ficamos em 3. Mas então somos 3 filhos lá de Cedro, que a gente é pobre, de uma família pobre, mas meus pais sempre prezaram pela educação. Eles sempre diziam que poderiam não ter muitos recursos, mas o que deixariam de herança era a educação. E graças a Deus deu certo. E nós estamos aí, né? Cada um na sua área, trabalhando, tentando ajudar, de certa forma, a contribuir com a sociedade. Eu aqui na televisão, né, com os meus projetos também de vida, projetos pessoais. Então, mas graças a Deus a educação que foi muito importante. Então, eu sou fruto do esforço de 2 pessoas que continuam vivas, aí meus pais estão vivos, né? Honrando muito, me honraram com essa educação e com carinho, né? Meu pai Negro, minha mãe Marinaldo. E eu fico curioso de saber como despertou a comunicação na sua vida. Conte essa história. Eu sempre fui muito ligado à igreja. Então, lá em Cedro, a gente é de uma cidade que não tem jornal, não tem televisão, não tem rádio. Então, assim, eu ouvia muito uma rádio da cidade vizinha de Propriá. E sempre me interessava, achava bacana a locução. Meu sonho era ser radialista. Foi o primeiro passo. Então, quando criança, as minhas brincadeiras eram transformar aquelas calhas de chuva, né, da água da casa em rádio. Eu pegava um rádiozinho, uma pilha, colocava ali e começava a falar para minha tia, que às vezes reclamava do barulho, mas passou o tempo, eu comprei um microfone sem fio que sintonizava em FM e conseguia transmitir para um raio de 50 metros. Então, surgiu daí. Depois veio o gosto por escrever, aí eu fazia jornais, escrevia livros, pedia para uma professora corrigir, a professora Ana Lúcia, e sempre tive esse apoio, né? Meus pais perceberam que eu tinha essa vontade, esse desejo, esse sonho, e também contribuíram muito. Eu lembro que uma vez eu tinha um sonho de comprar um gravador, cassete, né? E aí eu fui até a loja com meus pais e disse, eu quero comprar esse gravador. Aí o vendedor disse, não, mas esse aí é muito para adulto, você quer um Walkman, né?
era um radinho de pilha para ouvir a rádio. Eu disse, não, eu quero gravar, eu quero fazer matéria gravando aqui, eu quero ser radialista, quero ser jornalista. Eu tinha uma voz que tem um timbre já voltado para a comunicação, e sempre me colocavam para ler as leituras na igreja, fazer anúncios lá. Antes de começar a missa, tinha uma espécie de rádio também, e aí sempre me colocavam para fazer essa parte da locução. Então, começou daí. E aí, em 99, eu fiz um curso de PASCOM, que é uma pastoral da comunicação aqui na Arquidiocese de Aracaju, e começou. Aí já estava meu caminho andado, veio o curso da faculdade, né? Em 2000 fiz o curso de jornalismo na UNIT, passei no vestibular e estou aí até hoje, né? Eu gostaria de enfatizar o seguinte, a importância da gente brincar. Sim, sim. Né? Eu acho que é um assunto até polêmico, porque a gente não vai entrar nesse quesito, mas por exemplo, as crianças estão no celular e tal, não sei o que. Será que vão se perder um pouco das profissões ou é uma mudança realmente, vamos dizer assim, de social, né? Porque eu também adorava essa questão de desenho, de produzir filmes e tal, desde de jovem, né? Nessas oportunidades. E você também tem essa leitura do rádio, da comunicação, que você acabou desenvolvendo no brincar e estava intrínseco em você. E a gente fica um pouco preocupado hoje em dia, né? Para mim foi muito importante, né, esse brincar fazendo, né? Porque eu já com 9, 10 anos eu tinha certeza do que eu queria. Sim. Né? E a gente vê hoje uma criançada, uma juventude que ainda está meio perdida. É muita informação, né? Muita tentação, digamos assim. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos e eu vejo ela diz que quer ser médica, quer ser advogada, digital influencer. Né? Então, assim, eu tinha certeza que eu queria aquilo. Eu não sei se essa tecnologia vem para ajudar ou vem para, de repente, deixar um pouco mais na dúvida, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sabe, Fábio? Mas, no meu caso, esse brincar, esse ter acesso àquelas brincadeiras que lembravam muito o que eu sempre quis, ou pelo menos estava lá na minha vocação, digamos assim, me ajudou muito. Mas confesso que eu tenho um pé atrás em relação a muita tecnologia, quando você acaba não... você tem tudo ali nas mãos. Tem tudo. É bom que você tenha um conhecimento amplo, mas ao mesmo tempo eu não sei se dá para você focar no que você de fato deseja. Ou até tem, é uma outra juventude, é um outro momento. Eu passei dos 40 anos, 41, passei a 42, então era uma outra geração. A geração de hoje está, né, anos à nossa frente, então de repente é outra perspectiva. É outra perspectiva. Então, para mim, eu não me vejo, eu fico meio perdido ainda nessa tecnologia toda, sabe? Anderson, eu gostaria de resgatar nessa entrevista momentos da sua vida que você descrevesse. Por exemplo, qual foi o primeiro contato profissional com a comunicação? Também relembre momentos quando você... hoje você está na TV Sergipe, quando você entrou na TV Sergipe. Fala um pouco desses momentos profissionais de realização. O que passava na sua cabeça, o que você sentia? Olha, a primeira vez que eu falei como um repórter numa emissora de rádio foi na Rádio Cultura de Sergipe e na Rádio Jornal. Foram nessas duas emissoras ao mesmo tempo. Eu lembro que, não lembro o ano, mas eu era estudante de jornalismo ainda, e eles abriam espaço para treinar esses estudantes para fazer cobertura de eleições. Então, para mim, foi o tratamento que me deram naquele momento já era de profissional. Você vai para o interior, vai apurar o início das eleições até o final. Então, foi muito bacana isso, porque eu já tinha a teoria da sala de aula e acabei aplicando. Então, eu passei acho que umas 2 eleições fazendo isso. A gente ganhava na época R$50, viajar para o interior. Eu cobria minha própria cidade, também propriar ali nas 2 cidades e aprendi bastante. Então, essa é a minha primeira lembrança como estudante profissional, porque foi a forma como também eu era tratado naquela época. Depois vieram os estágios. Trabalhei um tempo também na Rádio 103. Isso eu ainda era estudante também. Passei pouco tempo porque eu tive uma outra oportunidade que foi aí também onde me abriu portas. Eu saí da 103, eu era repórter de rua naquele período, e aí fui convidado para fazer um desafio, porque eu gostava de rádio, mas aí me veio um projeto do Câmara em Ação, na Câmara Municipal, que era um programa
que foi formatado para levar informações da Câmara Municipal de Aracaju na TV Atalaia. Então, Sim. no início eu não quis, porque eu tinha medo, falava muito rápido, era muito nervoso, então eu tinha vários traumas, mas aí aceitei e fiz. Então foi no último ano do curso de comunicação que eu passei durante 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo reportagens, editando também, um trabalho que eu fiz com o jornalista Cláudio Nunes, que para mim foi um cara fantástico, é um cara fantástico, me ajudou bastante no início da minha carreira, sou eternamente grato a ele por isso. E logo depois, já emendei, né? Passei de lá, do Câmara em Ação, para a TV Sergipe. Aí já, de fato, foi a minha primeira experiência profissional. Comecei como produtor do esporte, não gostava, odiava. O que você sentiu quando você pisou no pé nessas casas, quando recebeu o salário, quando começou a fazer sentido, quando a família teve as notícias positivas do seu sucesso? Eu queria saber mais. Fábio, assim, é até emocionante falar isso, porque a gente vem do interior, de uma família simples, traz no saco aqui o nosso sonho, que é comprado por um monte de gente, né? Minha mãe, meu pai, minhas tias, minha madrinha, todo mundo, de certa forma, me ajudou a chegar até aqui. Financeiramente, com incentivos, né? Me ajudando quando eu mais pensei em desistir, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, foi lá alguém e me ajudou. Então, quando eu recebi o primeiro salário contratado ali como jornalista, passou um filme, né? De eu ver que eu queria ser jornalista, mas eu imaginava que seria impossível, né? E em pouco tempo, com tanta providência divina, apoio dos familiares, das pessoas, eu consegui chegar. Então, foi uma alegria que moveu meu coração e só fortaleceu aquele desejo de continuar, né? Eu lembro que nessa época eu dividia apartamento com os meus irmãos. Então, minha mãe, ela sempre fala isso, que quando me via, a primeira vez que ela me viu na TV, ela estava um certo dia no médico e aí apareceu lá ao vivo no jornal. Já assim, na verdade, alguns anos depois de formado, ela disse que a vontade que tinha era de gritar e dizer: é meu filho, ali é meu filho, pessoal. Claro que ela se conteve, né? Mas assim, isso é muito bacana para mim, porque é minha vitória, mas na verdade a vitória de várias pessoas que contribuíram para isso. E ainda hoje eu sinto isso, sabe? Onde eu chego, na minha cidade mesmo, as pessoas me acolhem muito bem e fazem questão de dizer que eu sou de Cedro de São João. E eu também digo sempre que sou de lá, porque eu acho que é importante você honrar com suas origens. E foi lá que tudo começou. E lá que ainda continuo tendo esse apoio. E sinto a mesma alegria que eu tive quando eu recebi meu primeiro salário, que eu vi que eu consegui vencer, chegar no meu sonho realizado. Ainda hoje eu continuo em cada matéria que eu faço, cada matéria que eu vou para a rua e faço. Tem as dificuldades que a gente aprende diariamente nesse processo de comunicação, vai se descobrindo. Então, assim, é uma alegria constante, sabe? Isso é muito bom. Para você ser jornalista, é muita responsabilidade. Você está passando uma informação para o público, tem que ter coerência, tem que... Apesar que existe até aquela máxima que o jornalista não pode influenciar nas notícias, mas quando a gente estuda semiologia, vamos dizer assim, até no curso de letras, a gente acaba influenciando as nossas vivências no texto, mas cabe um profissional, né, a sua competência, dosar isso, até porque você está comunicando, então não deixa de ter o seu ponto de vista, assim, sua perspectiva, né, do que está acontecendo. Mas você é uma pessoa muito simples e humana. Obrigado. Obrigado. E humana. E aí, o que se deve esse lado humano seu? Você se sente nessa responsabilidade com a sociedade? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Fábio, como você bem disse, levar informação exige um compromisso muito grande, porque uma palavra mal colocada, uma informação mal dita, você pode destruir a imagem de alguém. Então, assim, toda vez que eu chego no meu trabalho, eu tento primeiramente me colocar no lugar do outro. É muito difícil para mim fazer reportagens, por exemplo, eu acabei de fazer uma cobertura sobre uma morte, né, um resgate de um corpo de um adolescente aqui em Aracaju, e você se aproximar da família naquele momento de muita dor é muito difícil. Então, eu sempre me coloco no lugar. Eu gostaria de ser tratado de que forma nessa situação? Eu gostaria de chegar lá e com desrespeito? Não, então eu tento tratar o outro sempre como se fosse comigo, com alguém da minha família. Então, sempre faço isso. Eu acho que tem dado muito certo, porque muitas vezes eu já vi colegas chegarem de uma outra forma e não conseguir informação. E eu sou muito tímido, né? Apesar de trabalhar com televisão, comunicação, eu vou no meu jeitinho, na timidez,
e às vezes a gente consegue uma informação bacana. Então, acho que esse respeito com a fonte, respeito com quem está do outro lado, ajuda muito, sabe? E eu acho que é o segredo, sabe? Se é que tem algum segredo, no meu trabalho, eu acho que é esse, tentar se colocar no lugar do outro sempre. Entender que o outro lado é um ser humano, que não é uma máquina, que não é um número, é um cidadão que tem família. Por mais que ele esteja sendo atacado por alguma situação, eu preciso manter a minha imparcialidade, né? Claro, em algumas situações você acaba se envolvendo. Eu lembro aqui uma situação também de um velório que eu vi uma mãe se lamentando, e aí eu estava ao vivo, né, na transmissão do Bom Dia Sergipe, e eu não me contive. Você acaba se envolvendo. Envolvi, e é um lado que eu tento muitas vezes separar, mas não dá, não consegui ainda. Claro, a gente vai, se acostuma às vezes com algumas situações, mas tem umas que tocam muito. Mas, Anderson, eu acho muito humano um jornalista, de um certo ponto, não ficar também frio em tudo. E eu acho que existe um diferencial nesse tipo de jornalismo empático. E Sim. você é um ser humano, né? E eu acho que as pessoas também se sentem mais próximas, né? Quando ela diz, pô, o jornalista ali, ele também se emocionou. Ele também pensa como eu. Ele fez aquela pergunta que eu também faria. Então, esse lado é muito bacana, quando alguém se identifica, né? Porque às vezes a gente aprende na faculdade que você é imparcial, não pode ter lados, não pode se emocionar, mas, cara, você é humano, você não é uma máquina, você tem sentimentos. Sim. E eu acho que é uma verdade, que é a visão que você transmite enquanto jornalista, né? Então, para quem está do outro lado, também acho que é bacana isso. Você acaba se colocando e alguém diz, pô, ele também tem ele é que nem eu, é ser humano, de carne e osso. Eu, no passado, quando eu morava no interior e não tinha acesso ao jornalista, quando eu via, eu ficava, caramba, um jornalista. Parecia que era alguém sabe, de outro mundo. Nós somos iguais, apenas nós estamos na televisão, no jornal. É um trabalho como outro qualquer. Eu vou fazer uma pergunta, mas vou segurar. A pergunta é: você citou algumas reportagens marcantes, mas assim, quais vamos dizer assim, duas reportagens mais marcantes até sua carreira até agora? Estou no Canéfora, eu gostaria de um café. Um cafezinho. Bom também. Quer um também? Pode ser também. Dois cafezinhos pequenos com leite, né? Pode ser? Bom, perfeito. Pronto. Porque eu estou no Canéfora, eu vou aproveitar, Marcelo, estou aproveitando que eu estou no Canéfora, Marcelo, pelo amor de Deus, a água é gostosa e tal, mas eu preciso tomar um cafezinho que é uma delícia. Fazer jus, né? Fazer jus. Diga, o motivo de fazer o podcast aqui é o café. É o café. Me conta, qual foi assim que você já lembra e acompanha você? Fábio Jaciuc, tem vários momentos que marcaram minha carreira profissional. Eu vou citar duas situações. Uma, tem mais tempo, eu estava com o cinegrafista Cleone Santos. É um cara super profissional, paciente. Grande. Você trabalhou com ele, sabe o quanto ele é um bom profissional. Quero entrevistar também aqui. Vale a pena, tem muita história boa. Muitos amigos cinegrafistas, a mesa está aberta, eu quero conhecer a história de todos vocês. A gente foi cobrir uma desintegração no terreno lá, tal, e reintegração de poços, melhor dizendo. E aí a gente estava vendo as máquinas derrubando, as casas, o pessoal chorando. E eu vi uma cena de um grupo de 3 ou 4 crianças brincando nesse local, né, de reconstruir casas. E aquela cena me chamou muito a atenção, porque você via, né, os pais perdendo tudo, eles perdendo também até a sua própria dignidade, porque era um local que eles estavam sendo criados e estavam construindo um sonho ali. Então, essa imagem daquelas crianças construindo as casas, quando as deles, que é o sonho deles, né, a dos pais estavam sendo destruídas. Aquela cena me marcou muito. É tanto que eu comecei o texto, terminei o texto com aquela imagem das crianças construindo a casa. Cheguei também a entrevistar. E uma outra foi mais recente, em 2017, quando eu fiz uma série para o SE, segunda edição, na TV Sergipe, que eu encontrei um professor, ex-professor da faculdade, nem existe mais Atlântico, mas também é de outras faculdades particulares aqui de Aracaju, que ele estava vivendo há 10 anos em situação de rua. Ele é um mestre em teoria literária, professor Henrique. E aí eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa como essa, né, que é mestre em teoria literária, está vivendo nas ruas? Então, isso me marcou muito, porque eu não entendia como é que alguém tão sábio, ele é poliglota, né, como é que estava naquela situação. Então, eu passei uma semana, Fábio, foi o tempo da produção da série,
pensando nessa história e me impactou muito. Eu já tinha começado um projeto que eu tenho até hoje, em 2016, foi um ano antes disso, o que vem das ruas, que contava histórias de pessoas. Eu conto histórias de pessoas em situação de rua. Só que essa história impactou demais. É tanto que eu acompanhei durante um bom tempo a história dele, ainda hoje. Tenho amizade com o professor José Henrique. E ele me ensinou bastante, né? Primeiro, a história de resistência dele, né, de lutar para sair daquela situação. Hoje ele conseguiu sair da situação de rua, mas luta pela causa ainda. E a história dele de vida me impactou demais. E quando eu coloquei isso no ar também, eu percebi que outras pessoas também sentiram o mesmo que eu vivenciaram. Aquela situação eu enquanto repórter, vivi isso e acabou também passando para quem estava A acompanhando. mensagem, Então, a né? mensagem. Foram duas histórias que eu lembro agora, mas tem outras, né? Essas duas principalmente me marcaram muito. E eu gostaria de abrir um aspas aqui sobre os prêmios. Muitos prêmios que você ganhou. Você ganhou prêmios de jornalismo. Gostaria que você citasse esses prêmios para ficar esse registro. E eu sinto muito orgulho quando eu comecei a pesquisar mais a fundo e vi o quanto você faz esse trabalho empático, jornalístico, mas que tem um teor humano muito forte. Fala desses prêmios e essas matérias citadas. Assim, eu não lembro, assim, não sei contar quantos prêmios eu recebi. Já recebi alguns, Mas de jornalismo. todos nessa... Exatamente, tem sempre voltado para a parte mais social, até mesmo um transporte coletivo, mas tem uma questão do impacto, né, que Sim. isso acaba tendo na vida do cidadão, no usuário, e precisa chegar em casa, ao trabalho, e às vezes tem umas... Olha o café, muito obrigado. Qual é o seu nome? Manuela, muito obrigado. Prazer, Manuela, obrigado. E então, assim, são temas. Jornalismo social, eu intitulei assim, mais humanizado, é uma temática que eu gosto muito. A série mesmo, chego a receber prêmios, né, falando sobre a população de rua. E eu acho hoje um dos prêmios mais recentes que eu me honrei muito, que não precisou nem de inscrição, né? Hoje, na semana passada, na verdade, eu fui escolhido como embaixador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Nossa, que legal. Fiquei muito feliz porque eu sempre acreditei num jornalismo humanizado, um jornalismo que de fato é social, que impacta na vida de quem está em casa, né? Seja vendo a matéria, escrevendo, ou lendo uma reportagem. Então, receber um prêmio, principalmente por aquilo que eu acredito, é um reconhecimento muito bacana e, de certa forma, um momento de dizer assim, continue fazendo o que você está no caminho certo. Claro, o prêmio muitas vezes vem com dinheiro, vem com um troféu, a gente gosta, claro, né? A gente tem um lado, né, que fica feliz, mas saber que o seu trabalho está dando certo é muito bom, principalmente quando a gente, às vezes, é criticado, né, pelo trabalho que faz, é criticado por defender uma população que muitas vezes não tem quem defenda, mas é um prêmio que não é meu, na verdade, é dessas pessoas. Quando você se expõe, você acaba sendo vulnerável a críticas nesse sentido, até maldosas, né? Porque a gente não tem como chegar a nossa qualitativa de produção. Às vezes a pessoa não está nem na sintonia de entender aquele trabalho, né? Claro que cada um tem sua opinião, sua forma de expressar, de pensar, e nós não estamos julgando isso, mas é o seu trabalho, cara, né? É o seu trabalho como jornalista. Sim, eu acho que o jornalista ele tem que ter opinião, né? Claro que ele tem que ouvir todos os lados, né? Dar espaço para todas as verdades, mas ele também não pode fechar os olhos, né? Se eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa ali que não é normal, eu, enquanto cidadão, também gostaria de que aquela informação fosse dita, né? Então, às vezes, a gente é criticado, né? Mas isso, eu vou defender sempre essa bandeira do social. Às vezes me chamam que eu estou muito militante na causa, mas quanto mais falarem isso, é a certeza que eu estou no caminho certo. Porque é difícil, claro, eu não sou o único jornalista que trabalha com essa bandeira. Eu vejo vários colegas na minha emissora, mesmo em outras emissoras trabalhando isso, eu fico muito feliz. Porque eu tenho a certeza que esse bom jornalismo vai continuar vivo, né? E a gente está aí fazendo, a gente vê que no dia a dia tem esse bom profissional, esse bom jornalismo que é feito, dando voz e vez a essas pessoas.
né? Não é você colocar alguém para falar na TV ou no rádio, ou na internet, no jornal, para dar uma opinião, para elogiar alguém, mas é mostrar o sofrimento. Muitas vezes é aquela. Ontem eu entrevistei um casal, uma mãe e um filho que tem autismo. Ela falou das dores, a gente mostrando na TV Sergipe essa história, né, mostrando as dores que é não ter acesso a uma educação de qualidade. Ela se formou em história, em pedagogia e está ajudando a formar o filho que tem 21 anos. Que legal. Muito boa história, porque não teve acesso. Está tendo acesso agora também a programas de saúde, mas passou durante uma vida no silenciamento. Eu acho que o jornalismo precisa ter esse compromisso, não se deixar calar, nem mesmo quando houver pressões. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Eu fico muito feliz porque onde eu estou hoje, na TV Sergipe, me dá esse espaço de ser essa voz, de falar também sobre essas pessoas tão invisíveis. Então fico muito feliz também de poder, no meu trabalho na TV, poder falar isso. Eu passei pela casa da TV Sergipe, tenho ótimas lembranças. Então um abraço para todos da TV Sergipe, que são meus amigos até hoje. Às vezes a gente se encontra em reportagens e é impressionante, a amizade ela fica para sempre, cara. São todo esse laço de trabalho na área de comunicação. Somos todos muito unidos aqui no estado de Sergipe, graças a Deus. E aí vem agora o que vem das ruas, que eu quero conhecer sobre esse projeto, que é de 2016 e já tem uma história. Mas conta com mais detalhes aí. Então, na verdade, o projeto que vem das ruas, ele surgiu com uma inquietação minha mesmo. Eu sempre gostei de fazer jornalismo, né? De aparecer no jornal, né? Falar sobre os temas que estão no nosso dia a dia. E em 2015, se não me engano, eu fui transferido para um outro setor na empresa, que era a parte de entretenimento. Eu confesso que eu não gostava muito. Mas, assim, é uma experiência nova. Eu sempre gostei de desafios, vamos lá, vamos fazer. Eu passei, acho que 2 anos. Mas eu estava na produção e eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Então, fiquei um pouquinho triste na época. Depois eu fui reconduzido para o jornalismo. Obrigado, Carolina Franco, pelo retorno. E assim, nesse período eu via muitas histórias nas ruas e foi quando eu vi a primeira vez uma pessoa em situação de rua e fiquei, meu Deus, o que será? O que é que trouxe essa pessoa para essa situação? Eu fiquei curioso. Então, como eu não estava atuando no vídeo, nas entrevistas, eu fazia mais produção, eu comecei a produzir um canal no YouTube e aí ia para as ruas com um celular, como esse aqui, né? Chegava, filmava, sem qualidade de vídeo, não sabia direito nem editar, mas editava com os programinhas e contava a história. E aí foi crescendo a coisa, ainda hoje eu gravo de celular, né? Não consegui me adaptar aos equipamentos melhores, né? Mas é um trabalho que eu venho fazendo de forma solitária e venho contando várias histórias. Já perdi também as contas de quantos vídeos foram feitos. Há pouco tempo eu transformei a parte de vídeo também na parte escrita no site, porque eu também senti a necessidade de estar escrevendo. E o que eu achei bacana também foi que esse projeto, desde que ele nasceu, ele foi muito abraçado pelos meus colegas de trabalho. Foram 2 séries na TV Sergipe, uma no SE segunda edição, outra no SE primeira edição. Muito legal. E isso é muito bacana porque eu senti assim, um carinho muito grande, né? E toda vez que tem alguma coisa nesse ponto ligado à população de rua, eles me procuram para fazer ou para pedir alguma orientação. Eu acho isso muito bacana. Então, foi um projeto que deu muitos frutos, continua dando, sabe? E para mim é um combustível diário, sabe? Toda vez que eu ouço as histórias de quem está naquela situação vivendo, recentemente também eu fui ouvir essas pessoas e sentir a dor deles. Sentir a dor deles, que é a dor de mas que se multiplica, né? E ver também que eles podem ser exemplos de resiliência, de pessoas que estão sofrendo, mas estão felizes. Recentemente, eu entrevistei um senhor que, na quinta-feira do Corpus Christi, ele estava fazendo matéria para a TV, e aí, quando eu estava encerrando o VT, eu percebi que tem uma pessoa vestida com uma roupa mais simples, rezando ali em oração, e quando eu fui conversar com ele, ele disse que vivia há 10 anos também em situação de rua. E a primeira coisa que ele fez naquele dia foi ir para a igreja, agradecer a Deus pela vida. Olha só que legal. E com um sorriso estampado no rosto, eu disse, meu Deus, o que é que uma pessoa que está vivendo 10 anos em situação de rua, não tem uma casa, não sabe o que vai comer nas próximas horas, o que vai vestir, onde vai tomar banho, onde vai, enfim. Está dizendo que veio agradecer a Deus pelo dom da vida e que sabe que lá fora estão os problemas dele.
mas ele sabe que tinha um Deus que estava lá em cima cuidando dele. Então, assim, são essas histórias que movem, que me fazem continuar querendo contar essas histórias para as pessoas que muitas vezes a gente passa pelas ruas, até observa, mas não enxerga, passa a olhar, seja por preconceito, seja por medo, enfim, são várias situações que acabam envolvendo, né? Eu me vi em uma situação recentemente de omissão. Eu fui para uma festa, vi uma pessoa deitada em situação de rua na chuva e eu fiquei tão impactado com aquilo e olhei e não fiz nada. Cheguei em casa, fiz uma foto, né? E não fiz nada mais. Aí cheguei em casa que meu Deus, fui omisso. Eu sequer cheguei perto daquela pessoa para saber que estava fazendo alguma coisa. Ele estava no meio da chuva, as pessoas saindo da festa, passando, ignorando, viam, mas não enxergavam. Eu até publiquei isso na minha rede social, porque a omissão, às vezes a gente cobra muito que o governo faça, que as ONGs façam, mas e o nosso papel enquanto cidadão, né? O que a gente tem feito para melhorar a vida do outro? Então, assim, são histórias que têm mudado minha forma de enxergar e eu tenho certeza também que o projeto tem impactado em outras vidas, sabe? Isso, o reconhecimento, por exemplo, do título de embaixador da ODS veio muito disso. E eu fiquei muito feliz por isso, por saber que um assunto que está vindo muito para a mídia. A TV vocês têm falado muito sobre isso. A TV Atalaia também eu vejo falando muito. Toda vez que eu vejo uma pessoa vulnerável tendo sua história contada num desses veículos, o Fantástico está com uma série maravilhosa, Invisíveis, falando dessas pessoas. Então, é muito bom quando a gente sabe que tem um jornalismo compromissado no nosso estado, no nosso país, para revelar essas histórias. Então, muito bom. E qual é o site, a rede social para seguir o projeto? Então, no Instagram é @quevemdasruas. O site é www.quevemdasruas.com e também tem um YouTube, youtube.com/quevemdasruas. Então, no YouTube tem os vídeos, no site tem vídeos, tem histórias também. Lá no Instagram a gente coloca alguns filmetes, né, pequenininhos, algumas coisas, para o pessoal também seguir e ver as histórias. Tá aí na tela o tempo todo para vocês seguirem. Já segue agora, não perde tempo não. Por favor. Dá pausa no vídeo, Bruno, não, segue e volta. E o que acontece, André? Eu não poderia terminar a entrevista antes de falar desse momento marcante que você viveu recentemente, que foi o acidente que você teve. Eu queria que você tocasse nesse assunto, desabafasse, falasse, porque deve ter sido duro também. Fala um pouquinho. Foi duro e necessário, sabe? Eu digo que Deus tem planos para minha vida. E naquele dia, 7 de fevereiro de 2023, Deus estava me chamando para uma missão. Até então, eu não sabia, até sabia da responsabilidade enquanto comunicador, mas naquele dia 7, eu estive entre a vida e a morte. As pessoas não sabem. Falei para poucas pessoas essa história, inclusive. Alguns meses antes do acidente, eu estava passando por uma situação muito difícil. Pensei em tirar a minha vida. Cheguei a fazer cartas, a me despedir de algumas pessoas e, pela providência divina, não aconteceu. Alguns meses depois, aconteceu o meu acidente. Eu tive a experiência de passar pela morte e vi o quanto eu me arrependi, na verdade, de ter pensado alguma vez na vida em tirar a minha vida. E ver o quanto sofrimento eu ia gerar para quem ia ficar, para os meus familiares e até mesmo para os planos de Deus. Então, no dia que aconteceu o meu acidente, ali na Avenida Rio de Janeiro, indo trabalhar, aquela fração de segundos de distração, um carro bateu no meu veículo, nesse dia eu estava sem cinto, nunca ando sem cinto, mas nesse dia eu estava sem cinto para não amassar a camisa, eram quase 5 da manhã, e aí eu fraturei a costela, as 3 costelas eu quebrei, 3 pontos na cabeça, perfurei o pulmão e aqui também na mão quebrou, né? Eu tenho até uma placazinha. E foram 16 dias, se não me engano, no hospital. E foram os melhores dias da minha vida. Isso porque eu senti grandemente a presença de Deus. Quando eu estava no hospital, durante 4 dias na UTI, a informação que o médico falou é o seguinte: a sua situação, Anderson, é como se tivesse uma pessoa
se afundando numa piscina. Porque eu estava com sangue e água no pulmão, na pleura também, e tinha que se tirar, senão poderia agravar o meu caso e chegar à morte. Era o diagnóstico. Então, 2 dias com um dreno, não melhorava. Aí depois do 4º dia foi que eu consegui sair e começou a melhorar, sair da UTI, fui para o apartamento. E nessa saída da UTI para o apartamento, no hospital, aconteceu uma cena muito interessante. Minha avó, quando era viva, ela dizia que Nossa Senhora Aparecida sempre estaria comigo e nunca me abandonaria. De repente, lá na recepção do hospital, chegou uma imagem da santa. Eu não sabia de quem era, depois fiquei sabendo quem foi, uma seguidora que me encaminhou, telespectadora. E no mesmo dia que eu cheguei no quarto, abriram a janela e do meu lado direito estava a igreja São José. Então, minha formação é católica, eu sou muito religioso nesse ponto, então eu senti fortemente a presença de Deus. As histórias que eu ouvi ali naquele hospital, de sofrimento, de pessoas que estavam lutando para construir suas vidas. E eu me senti, naquele momento, eu entendi a missão que Deus tinha para mim naquele momento, que era trabalhar mais essa causa do jornalismo social, do jornalismo que abre espaço para a população vulnerável. Então, naquele momento, eu percebi a missão que era. Então, eu tomei essa missão naquele momento e hoje eu tento colocar no meu trabalho na TV, no meu projeto social. E é isso, foi a missão e mudou. Hoje eu sou um outro Anderson. Claro, os problemas continuam e não são poucos problemas. Mas hoje eu levo a vida de forma bem mais leve, sabe? Eu acho que o acidente serviu para transformar, para mudar, ressignificar a minha vida e ver que vale a pena viver cada segundo, sabe? Então, foi isso. Foi um momento de ressignificar dores e de ver possibilidade, de enxergar a vida, no que seria a morte. Eu tive na morte, eu tive ali entre a beira e a morte, e Deus, entre a vida e a morte, Deus me deu uma segunda chance. E era para eu honrar essa segunda chance. Então, eu entendi como essa missão, fazer um jornalismo mais compromissado com o social, que era algo que já tinha dentro do meu coração. Você já fazia e amplificou Exatamente. mais ainda. E até assim, vamos dizer. ter coragem de assumir, porque assim, eu até queria fazer, mas tinha vergonha. É um canal, não é um veículo de comunicação, então fazer isso, eu tinha vergonha de fato. Mas hoje não, hoje eu chego, olha, meu projeto, assim, falo, e tem sido abertas várias portas. Pessoas que estão se aproximando com a mesma ideia, se somando a essa causa, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque eu estou vendo que estou no caminho certo. Não é para dizer, Anderson é um jornalista sensacional, não, é para ver que Deus tem propósito. Ele me capacitou e também tem capacitado outras pessoas aí para assumirem sua missão, sabe? Eu faço do jornalismo uma missão, é um sacerdócio, eu costumo dizer isso. Eu gostaria de agradecer por ter compartilhado essa história na nossa mesa da amizade, e dizer que é uma das histórias mais sensíveis que eu já escutei, inspiradoras, no sentido porque muitas pessoas também possam se encontrar perdidas, tanto debaixo de um teto como nas ruas, em qualquer lugar. Essa insegurança, da falta de Deus, porque eu não tenho dúvida, Deus existe. Como? E como? Deus é tudo, enfim, é um sentir. Então, eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de falar muito mais com você, Anderson. Muito. Obrigado, que bom. E eu estou à disposição, quando quiser voltar aqui, pode me discutir vários outros assuntos. E aí, o que acontece? Eu gostaria que você, nesse encerramento do nosso podcast, desse uma mensagem para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. O que você falaria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Olha, eu gostaria de dizer a você que não desista. Às vezes, vem as tribulações, vem o cansaço, vem aquelas coisinhas que para você desiste, mas não desista. Você tem potencial. Talvez o que precisa é você dar uma parada, dar uma respirada e seguir em frente. Não é fácil. Todos os dias é um exercício que eu tento fazer. Tem dias que eu quero realmente... Não, chega, não dá, já deu. Mas tenha fé porque se Deus tem um propósito em sua vida, você precisa ouvir, precisa abraçar e fazer isso acontecer. Aquele meu acidente, dia 7 de fevereiro de 2023, mudou minha vida.
eu entendi a minha missão enquanto cidadão, enquanto jornalista. E você também tem a sua missão. Apenas silencie muitas vezes, né? Às vezes a vida é tão corrida, é muito barulho, é muito corre-corre, mas tente silenciar em meio a tudo isso e ouvir a voz do coração, porque Deus fala através disso. E não se furte de fazer o que está no seu coração, o que está nos planos de Deus, porque você vai levar e vai viver a vida muito mais leve. Volto a dizer, não é fácil, mas é possível. Eu tenho vários problemas, várias dificuldades, mas hoje, através da fé e sabendo que Deus está por trás de tudo isso, eu levo muito mais fácil. Tenho vários problemas, mas eu tenho certeza que é só uma fase que vai passar, sabe? Você pode, de repente, estar precisando de alguma situação nesse momento, faça uma oração, ouça uma música, ouça um louvor. Eu falo em Deus, mas tem vários tipos de fé. Na força que você acredita, pode ser o que você precisa para silenciar, para se levantar e se erguer. Então, não desista, não desista, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Obrigado. Muito obrigado. Pelo espaço. Muito obrigado. E obrigado pela mensagem, tá? Por ter participado do nosso podcast. E eu vou encerrar por aqui. Anderson, a sua presença iluminou cada vez mais. Eu fiquei encantado com essa entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Olha, pessoal, você pode se inscrever no nosso canal. Você pode seguir o canal do Fábio Jacinto Filmes. Então esse podcast vai ser publicado tanto no canal do Fábio Jacinto Filmes como no Fábio Jacinto, que é o que você já conhece, o cineasta, vamos dizer assim. E aí agradecer, compartilhar. Muito obrigado e acompanhe nosso podcast, que é sobre isso, sobre inspirar vocês, as pessoas que nos seguem, e fazer essa união com todos que, vamos dizer assim, por que não falar também de Deus no nosso podcast? Muito obrigado.